Hoje nós estamos no último domingo do mês da família. Nós temos colocado todos os meses de maio como um mês, todos os dias são dia da família. Mas o mês de maio é um mês que nós estabelecemos com um propósito para trazermos ministrações específicas, para tomarmos algumas decisões com relação à nossa casa, à nossa família. E eu tenho certeza que nós vamos cumprir esse propósito e viver realmente debaixo de um novo tempo na nossa vida, na nossa história familiar. Porque a família ela tem vivido sobre muitos ataques. Se eu der a oportunidade para vocês, cada um vai compartilhar alguma crise, algum ataque, alguma circunstância devastadora que envolve problemas de relacionamento, que envolve vícios, às vezes são problemas financeiros, às vezes são crises que parecem ser irreconciliáveis, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que estabeleceu e constituiu a família e as nossas famílias para serem modelos e referenciais. E é por isso que nós estamos nesse tempo orando pelas famílias. Talvez você diga assim, mês de maio, eu tenho recebido tanto ataque, mas eu quero dizer para você, o inimigo, ele começa a espernear, porque ele sabe que ele vai ter que sair de dentro da sua casa. Ele vai ter que largar os seus filhos, ele vai ter que largar a sua esposa, a sua família. E hoje, eu tenho certeza que Deus vai trazer sobre nós um manto de entendimento, uma graça, uma bênção de Deus. Depois de um mês, eu estou aqui, né? A última vez que eu subi nesse púlpito para pregar foi no último domingo de abril. Aí, do último 30 de abril, é isso? Para 1º de maio, eu passei mal, fiz uma cirurgia e hoje Deus tem dado a graça, estou aqui um pouquinho apertado, meio enfaixado assim, mas eu estou aqui cheio de saúde, cheio de graça. Eu tenho certeza, estou feliz de saber que Deus tem cuidado de nós e de saber também que cada um de vocês esteve orando e podemos estar aqui novamente. Eu ainda tenho algumas restrições, por mais 60 dias, mas já estou liberado para pregar, para ministrar, e a gente com certeza vai viver esse tempo novo que Deus tem para a nossa vida, a nossa casa. Eu quero só lembrar para você que toda quarta-feira nós temos um culto de campanha, um culto de milagres, chamado uma aliança de milagres, aliança de milagres. E quarta-feira, se não me falha a memória, é o último dia de maio, não é isso? Quarta-feira é o último dia de maio. E nós vamos encerrar uma campanha de família, que é uma aliança com Deus pela minha casa. E nós vamos ter conosco o pastor Wilson Júnior. O pastor Wilson Júnior já foi pastor aqui nessa igreja. Hoje ele é pastor no Jardim Maringá. E ele tem sido muito usado por Deus com a unção de milagres, de curas, uma unção profética, e eu o convidei e ele vai estar conosco encerrando essa campanha. Mesmo que você não esteve participando durante todas as outras quartas-feiras, eu quero estimular você a estar nessa quarta-feira, 19h30. Eu tenho certeza que vai ser um tempo sobrenatural, que você possa se esforçar, mesmo que você venha direto do trabalho, que você possa trazer também alguém da sua família, alguém da sua vizinhança. Eu tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário. E aqueles que vão para o encontro com Deus, que vão fazer o encontro com Deus, que não vão a partir das casas de paz, porque nós estamos trabalhando com as casas de paz, e aqueles que já estão nas casas de paz, já estão sendo preparados com o intuito de ir para o encontro com Deus. Aqueles que querem ir ao encontro com Deus, mas você não está participando de uma casa de paz, na próxima sexta-feira, simultaneamente a nossa vigília, que nós vamos ter das 20 horas à meia-noite, nós vamos ter das 20 às 22 horas, um pré-encontro aqui
na sala multiuso. Então, os líderes ajudem os seus discípulos a isso. Você que está aqui hoje, gostaria de participar do encontro com Deus, é um retiro sobrenatural, um tempo realmente de grande transformação. E você que não está participando de reuniões da Casa de Paz, é importante que você esteja. Se você está na Casa de Paz e quer vir participar do pré-encontro também, está liberado, está convidado para estar aqui. Vai ser um tempo tremendo. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Nós vamos começar em Gênesis, vamos terminar lá em Apocalipse. Estão comigo? Um mês sem pregar, eu quero tirar a barriga da miséria. Nem posso, né? Diz assim a palavra de Deus: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira em que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Ainda vive o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe assim: manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer, apressai-vos e fazei descer o meu pai para aqui. E lançando-se no pescoço deles, no pescoço de Benjamim seu irmão, chorou. E abraçado com ele chorou também Benjamim. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. E fez-se ouvir sobre a casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e os seus oficiais. E disse Faraó a José: diz a seus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais, parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isso, levai da terra do Egito carro para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres, e trazei o vosso pai, e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó,
Também lhes deu provisão para o caminho, e a cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais, e também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai e para o caminho. E despediu os seus irmãos, e ao partir disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, o seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhes o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive o meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Espírito Santo de Deus, nós estamos debaixo da tua direção. Nós queremos estar sendo ministrados, dirigidos por ti nesta noite. Fala conosco, que cada família possa ser abençoada e ministrada pela tua palavra. Eu estou aqui como simples ferramenta do Senhor. Usa-me conforme o teu querer. Amém. 2 versículos destacam a nós de uma forma tremenda, que é o versículo 7 do capítulo 45, que diz: o Senhor Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar-lhes a vida por um grande milagre, por um grande livramento. O versículo 15 também do capítulo 45, a palavra diz assim: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E aí depois eles conversaram. E aí depois os seus irmãos falaram com ele como irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre família, graça, fidelidade e soberania divina. Fala comigo: família, graça, fidelidade e soberania divina. Quando nós vivemos em família, nós podemos dizer que a vida em família é uma jornada, sim ou não? Não é uma caminhada lado a lado, dia após dia, circunstância após circunstância. E quando eu olho para a história de José, e quando eu olho para as nossas histórias familiares, eu chego a uma conclusão, que eu poderia resumir toda essa palavra apenas nessa conclusão. A jornada em família, ela se torna mais agradável e feliz quando nós nos concentramos na graça e não na culpa. Quando nós nos concentramos no perdão e não na vingança. Eu vou repetir para você poder fixar. A jornada em família, ela se torna mais agradável e feliz quando nós concentramos na graça e não na culpa, no perdão e não na vingança. Diga comigo: na graça e não na culpa, no perdão e não na vingança. É exatamente isso, resume a história familiar de José. A história de José, ela é uma história tremenda, porque ela é uma história de promessas, é uma história de sonhos, ela é uma história de milagres, mas ela é uma história também de sucessivas crises, problemas, de inveja, de ódio, de sentimento de morte, de tentativa de assassinato, de prisões e tantas coisas assim. Nós percebemos a história de José. José era bisneto de Abraão, era neto de Isaque, era filho de Jacó e se tornou no pai de Manassés e Efraim. José, segundo o entendimento, foi fiel ao seu pai. Nós vemos na sua história que ele foi fiel ao seu pai, ele foi fiel ao seu patrão, ele foi fiel a Faraó, mas sobretudo,
A história de José mostra que ele foi um homem fiel a Deus sobre todas as coisas. José, ele foi fiel na pobreza. José também foi fiel na riqueza. Ele foi fiel quando ele estava sendo humilhado, e ele foi fiel quando Deus o exaltou, quando ele foi exaltado. É interessante a gente perceber que do filho predileto de Jacó que ele era, do filho mais novo, do filho da esposa preferida, do filho que tinha vestes diferentes de todos os outros, ele era destacado, ele era inclusive, assim, de certa forma, seguro para nem ir para o trabalho mais pesado. Desse menino, que vamos abrir assim aspas e dizer, desse menino mimado que era José, de repente ele se transforma, ele vai para o Egito e se transforma num escravo. Veja quantas reviravoltas na vida e na história de José. E tudo isso está conectado às circunstâncias familiares. Quem foi que teve inveja de José? Os irmãos dele. Quem foi que tentou matar José, que teve o coração cheio de sentimento homicida como José? Na verdade, eles chegaram a gerar isso no coração, eles chegaram a teatralizar isso. Eles chegaram a fazer e vender a ideia de que o seu irmão tinha sido morto. No coração deles, eles chegaram a matar a José. O mais duro de tudo isso, que eles não só venderam José como escravo, mas eles mataram José, a sua história, tentaram matar quem ele era, tentaram matar os sonhos de José. E foi esse José que nessa situação chegou ao Egito como escravo. Foi vendido como escravo, se tornou no mordomo de Potifar. Quando estava exercendo o seu trabalho de forma justa, honesta, quando ele estava fazendo com excelência, ele foi caluniado pela sua patroa. E o que aconteceu? José passou uma parte considerável da sua juventude em uma prisão. Que história, que cada circunstância que nós vemos na vida de José. Mas eu quero dizer para você, José, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua honestidade consigo mesmo, por causa do seu compromisso com as pessoas que estavam sobre ele, acabou pagando o preço de parar na cadeia. Ele passou grande parte da sua juventude na cadeia, mas ele terminou a sua vida em um trono. É isso que nós precisamos entender, que a palavra do Senhor é bem clara e dizer que melhor deve ser o fim do que o começo das coisas. Nós não podemos simplesmente começar bem, nós temos que terminar bem. Nós precisamos entender o que a palavra diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito, e não o contrário. Nós não somos como uma vela que vai se apagando, mas nós somos aqueles que, revestidos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, vamos fazendo a nossa luz brilhar cada dia mais. Mas, além disso tudo, tendo sido ele vítima do ódio destemperado dos seus irmãos, vivendo todas essas situações, foi condenado injustamente, passou por todas essas circunstâncias. Ele ainda, quando estava na cadeia, ele se permitiu ser usado por Deus, como um profeta de Deus, para interpretar o sonho de dois homens, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Ambos estavam presos, e juntamente com José, ambos sonharam, e José trouxe a eles a interpretação dos sonhos. E aconteceu exatamente como ele tinha colocado. O padeiro ia perder a sua vida e o copeiro seria restabelecido como copeiro do rei. E José disse, mas não se esqueça de mim. Mas aquele copeiro foi tão ingrato porque por anos ainda esqueceu de José, de tudo que ele tinha feito. Todas essas circunstâncias, nós podemos ver vítima do ódio dos seus irmãos, condenação injusta, ingratidão, jogado de um lado para o outro.
São tantas circunstâncias que foram acontecendo na vida de José, e nós poderemos dizer assim, por muito menos, muita gente já desistiu de viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Por muito menos, pessoas já desistiram de continuar servindo a Deus, honrando a Deus e vivendo debaixo do propósito. Mas no caso de José não, ele continuou firme, mesmo diante de todo o sofrimento. E Deus o honrou, colocando ele como o segundo maior, homem do maior império da época. Ele saiu, foi tirado do calabouço, e foi tirado das cinzas da humilhação, e recebeu a honra, a coroa do triunfo, de viver uma vida debaixo do propósito de Deus. E com você não vai ser diferente, se você decidir viver uma vida como José. Se você decidir viver essa vida que crê verdadeiramente que a graça de Deus tem te alcançado, que a fidelidade de Deus tem te alcançado, e que há algo que é poderoso de Deus para a nossa vida, que se chama soberania. Deus é soberano, mesmo quando nós estamos passando por crises, por dificuldades. Deus nunca perde o controle sobre nada, muito menos sobre a nossa vida. Era exatamente essa compreensão e entendimento que imperava na mente e no coração de José, para continuar firme no propósito. E é isso que eu quero dizer a você. Tudo que levou José ao Egito dizia respeito às crises que ele teve em família. E quando Deus oportunizou a José viver um novo tempo na sua vida, a primeira coisa que ele fez foi dar uma oportunidade à sua família de usufruir com ele de toda a bondade, de todo o favor, de toda a graça de Deus sobre a sua vida. Ele não ficou a cantar, ou a dizer, ou a pensar, ou desejar qualquer maldade aos seus irmãos. Ele não ficou aqui eles, até como uma canção que tem por aí, né? Aqueles que não me atenderam quando eu estava na minha dor, agora vão ver que a vingança tem sabor de mel. O que Deus fez por mim vai ter sabor de mel. Ele não teve nenhuma parada dessa, ele só teve no coração o entendimento. Hoje eu sei que todo o preço que eu paguei, Deus tinha um propósito para a preservação da vida, da história da minha família. Era Deus construindo o caráter dele, era Deus construindo o propósito e a promessa que ele tinha na vida dele. Em nenhum momento, por mais que o seu coração, por mais que a sua carne talvez quisesse dar a ele, pedir que ele se vingasse, no seu coração ele sabia que mais forte do que a sua dor, mais forte do que o sentimento da traição, era o seu amor por Deus, e o amor que Deus tinha pela vida dele, e a provisão que Deus tinha, o sustento que Deus tinha na vida dele em todo o momento. É por isso que eu volto a dizer a você, a jornada em família, ela vai se tornar sempre mais agradável e feliz quando nós estamos concentrados na graça e não na culpa, no perdão e não na vingança. É exatamente isso que Deus tem para nós. Agora, eu quero que você possa entender que o mais lindo de tudo que aconteceu na vida de José foi o seu testemunho. Nós estamos nesse tempo, esse ano é o ano da manifestação dos filhos de Deus, amém? O ano da manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem tem se manifestado como filho de Deus aqui? Quando você olha para a história de José, você entende que José se manifestou como filho de Deus? Positivamente? Olha, queridos, é importante a gente entender que uma das coisas, que Deus colocou, e um dos propósitos que Deus estabeleceu às famílias, é para que cada família da terra vinha manifestar a sua graça, a sua fidelidade, a sua soberania, a sua salvação, os seus milagres. É importante a gente entender que eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse.
Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Uma coisa que nós precisamos entender: nós somos embaixadores de Deus. Uma das coisas também que nós precisamos entender, que nós somos ministros da reconciliação. Nós não somos pessoas que fomos chamados para espalhar amargura, para espalhar ressentimento, para espalhar rancor, vingança. Nós somos ministros da reconciliação. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: você é ministro da reconciliação. Você é ministro da reconciliação. Diga para ele: você é embaixador de Deus. O que é um embaixador? O embaixador é um representante de uma nação, é um representante de um reino, é um representante de um governo, é um representante de um presidente, de um rei, de uma autoridade. Nós somos embaixadores de Deus, nós representamos a Deus aqui. Qual é a principal função dos embaixadores? A maioria das pessoas não sabem o tanto de guerras que foram evitadas por causa do trabalho intenso de diplomatas, de embaixadores, de gente que se reuniu com outras pessoas para poder gerenciar crises e evitar guerras de porte até mesmo mundial. E é isso que nós precisamos entender, que como embaixadores de Deus, nós somos chamados para ser esses instrumentos, para trabalhar e impedir que guerras transtornem e famílias, que guerras possam impedir que famílias sejam abençoadas. Agora, eu quero que você possa entender como que José se manifestou como um embaixador de Deus. Como que nós podemos nos manifestar como agentes do reino de Deus nesse tempo, como embaixadores do reino de Deus? Olhando para a história de José, nós vamos entender que José, mesmo sendo vendido e chegando no Egito como escravo, a primeira coisa que nós vemos na vida dele é que José foi uma testemunha fiel de Deus. Fiel, fidelidade. José foi fiel. É interessante a gente entender que em todos os ambientes que José esteve, ele foi fiel. Na casa de Potifar, ele continuou fiel a Deus e aos princípios morais e espirituais que estavam no coração dele, que estavam impregnados na sua conduta. Na cadeia, ele continuou sendo essa testemunha fiel de quem Deus era na vida dele. Nós vemos que quando ele estava em ambientes amigáveis, ele era uma testemunha fiel. Quando ele estava em ambientes hostis, ele continuava sendo uma testemunha fiel. Nós precisamos ser quem nós somos em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Nós precisamos viver esse propósito. Como que José se tornou em alguém que manifestou a presença de Deus, o embaixador de Deus? Primeiro, sendo uma testemunha fiel. Diga assim: eu preciso ser uma testemunha fiel. Quem quer ser uma testemunha fiel? Diga: eu quero ser uma testemunha fiel. A segunda coisa que nós vemos na vida de José, e esse princípio de ser uma testemunha fiel começa dentro da nossa casa. É importante a gente entender. Uma testemunha fiel dentro da nossa casa. Porque dentro da sua casa você não consegue enganar as pessoas e ser aquilo que você não é. Dentro da nossa casa nós somos exatamente quem nós somos. Dentro da nossa casa as máscaras, se a gente não arranca, elas caem. Sim ou não? Então a gente começa a ser uma testemunha fiel dentro da nossa casa. E assim nós somos como José. A segunda coisa é exatamente o princípio de ser um embaixador de Deus, representar Deus aonde quer que nós estamos. Quando nós olhamos para José, José era egípcio? Sim ou não? Então ele era um verdadeiro embaixador, além fronteiras. Era além do seu povo, além da sua tribo, além da sua nação. Ele estava num outro lugar, numa outra nação, e ali ele era um embaixador de Deus. José era um homem de atitudes espirituais. É interessante isso. Você é um homem, uma mulher de atitudes espirituais? Como que você responde às ofensas?
Como você responde às tentações? Como que você responde quando alguém viola os seus direitos? Você responde de forma espiritual ou você responde de forma carnal? Você logo invoca os seus direitos. Vou te processar. Eu tenho esse direito. E levanta para as 10 e briga e tal. Ou você se posiciona como um homem e como uma mulher de Deus. Uma das coisas que fizeram com que José pudesse ser essa bênção na vida da sua família, na vida da sua geração, é que ele era um homem de atitudes espirituais. Nós podemos ver isso quando nós olhamos algumas afirmações, como aqui está no versículo 8 do capítulo 45, que ele diz assim: não foste vós que me enviaste para cá. Não foi vocês que simplesmente decidiram me vender como escravos para o Egito, mas sim foi Deus para vos preservar a vida e dar um grande livramento. Ele pôde entender espiritualmente que a crise, o problema, a dificuldade que ele passou, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito em cada adversidade que nós passamos, em cada crise, em cada problema. Mas você às vezes precisa olhar e ver o que está por trás das cortinas, não ver apenas o que aparece, mas nós temos que ver todo o plano, o propósito de Deus. Às vezes nós conseguimos ver um palmo diante do nosso nariz, mas eu quero dizer, Deus tem o controle de todas as coisas. O que nós precisamos é termos atitudes espirituais diante das circunstâncias em que nós estamos. A terceira coisa que nós vemos na vida de José é que ele foi um ministro da reconciliação. Ministros da reconciliação. Como que você opera? Como aquela pessoa que costuma botar gasolina quando aparece um rolo e um problema? Ou você é um bombeiro para apagar os incêndios, principalmente nos relacionamentos familiares e nas coisas? Como que você age? A palavra do Senhor nos mostra que partiu de José e não de qualquer outra pessoa a ação de promover a reconciliação entre ele e os seus irmãos. Partiu de José a iniciativa de promover a reconciliação com os seus irmãos. Embaixadores de Deus, ministro da reconciliação. Ser embaixador de Deus, ser ministro da reconciliação, é a missão mais nobre, mais sublime e mais urgente que um homem, que uma mulher de Deus pode e deve existir, e deve exercer na terra. Ser embaixador de Deus, ministro da reconciliação, essa é a missão mais nobre, mais sublime, mais urgente. Sabe quando você consegue evitar que um casal se separe? Sabe quando você consegue fazer com que um pai comece a falar de novo com um filho que eles estavam com o seu relacionamento rompido? Sabe quando você consegue trazer uma mensagem de esperança, de amor e salvação e levar as pessoas a restaurar o relacionamento que elas têm com Deus? É exatamente essa chamada que Deus tem para nós. Porque quando nós conseguimos ser esse instrumento de Deus e levar as pessoas a reatar o relacionamento delas com Deus, todos os outros problemas começam a ser resolvidos, porque quando Deus entra numa história, numa causa, tudo se resolve, tudo muda e os milagres acontecem. Isso é ser embaixador de Deus, ministro da reconciliação, levar as pessoas a entender que Cristo morreu para poder restaurar esse relacionamento, esta conexão do homem com Deus. A quarta coisa que nós vemos com José é que um filho de Deus, ele age como um filho de Deus que percebe e compreende na adversidade ou no sucesso a fidelidade e a soberania de Deus. Na adversidade ou no sucesso, a gente tem que
ver Deus no negócio. Sabe, quando você passa por um momento difícil, você tem que entender assim: Deus está neste caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, nada eu vou temer, porque tu estás comigo. Você está entendendo isso? É mais fácil a gente pensar em pastos verdejantes. É mais fácil a gente pensar em colinas. É mais fácil agora pensar em escuridão, pensar em vales. Nós precisamos entender que aonde quer que nós estejamos, o Senhor está sempre conosco. Ele está sempre trabalhando em alguma área na nossa vida, no nosso coração. É por isso que ele diz: Deus mesmo me enviou adiante de vós, para conservar a sucessão, a vida, as gerações que vão vir, para preservar a vida por um milagre, por um grande livramento que está sobre vocês. O versículo 7 do capítulo 45. Ele entendeu isso no seu coração. Vale a pena a gente confiar em Deus. Vale a pena a gente suportar a dor, a crise, o problema, a dificuldade. Agora nós precisamos trazer isso à tona. Nós precisamos ser essas pessoas que olham nos olhos dos irmãos, que olham no olho do esposo, da esposa e dos filhos, e dizer assim: Deus está no controle. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é soberano. Nós somos escravos da graça de Deus. Tudo que acontece na minha vida é graça e favor. Não importa o problema, o tamanho do problema, da dificuldade, tudo é graça e favor revelado de Deus sobre a nossa vida. É isso que José ele fez em família. Eu quero frisar isso: em família. Dizer sempre isso: pai, mãe. Talvez o teu pai e a tua mãe também, querido jovem, perdeu a estribeira. Você tem que ser esse filho e dizer assim: não vamos perder o norte. Deus continua no controle. Perdeu o emprego, Deus continua no controle. Descobriu que está com câncer, Deus continua no controle. Teve um problema de traição, de adultério, Deus continua no controle. O que nós precisamos é contar com a ajuda de Deus para suprir, para nos envolver, para transformar a nossa história, a nossa vida. Deus continua no controle e Ele tem tudo planejado para um grande milagre e livramento na nossa história e na nossa vida. É essa confiança plena que nós precisamos ter em nosso Deus. Uma outra coisa, em quinto lugar, que nós vemos com relação a José, é exatamente que ele tinha um coração generoso. O seu coração, o coração generoso de José, varreu da sua vida e da sua história o egoísmo e também da sua experiência familiar. Preste atenção nisso. Um coração generoso que venceu o egoísmo da sua história e da sua experiência familiar. Um dos maiores inimigos da família se chama egoísmo. Um dos maiores inimigos da família se chama egoísmo. Quando cada um quer viver o seu mundinho, a sua história, as suas circunstâncias, isso vai destruir a promessa e o propósito que Deus tem para a família. Família é unidade, família é comunhão, família não é a família é dois, é três, família é esposo, esposo, é filhas, é pai, é mãe. A palavra do Senhor é bem claro, que deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Isso não tem lugar, espaço para egoísmo dentro da família. Família é lugar de partilha, família é lugar de entendimento, família é lugar de sacrifício um pelo outro. Nós precisamos ter esse entendimento. Família não é lugar de ser servido, família é lugar de servir, família é lugar de serviço.
Nós temos que ter esse discernimento, porque o grande problema é que o egoísta, ele quer sempre ser servido, ele nunca quer servir. Ele está sempre preocupado e quer que todo mundo olhe e se preocupa com os seus problemas, mas ele não se preocupa com o problema, com as circunstâncias que envolvem a outra pessoa. Então é importante a gente entender isso. Algo que me faz meu coração pulsar é quando eu percebo que até mesmo os sonhos que José tinha na sua vida, ele não foi egoísta de guardar com ele mesmo. Ele compartilhou com seus irmãos, ele compartilhou com seus pais. Por não ser egoísta a respeito do que Deus tinha prometido e falado para ele, ele pagou um preço por isso. Mas ele compartilhou. Tem muita gente, e de vez em quando eu ouço algumas pessoas que elas seguram, e elas se matam no rumo de alguma coisa, de algum objetivo, de algum propósito, não conta para ninguém. Às vezes está para comprar uma casa própria, ou às vezes está batalhando para passar num concurso público, às vezes tem alguma circunstância, e ele não conta para ninguém. Aí quando a coisa acontece, aí chega todo belo e formoso. Daí às vezes a gente pergunta assim, mas por que você não compartilhou? A gente podia ter sonhado com você, orado com você. Ah não, eu não queria ninguém colocando o olho gordo, eu não queria ninguém com inveja, eu não queria ninguém atrapalhando. O que eu quero dizer para você, quando Deus tem uma promessa, um propósito sobre a sua vida, nada nem ninguém pode roubar essa promessa, esse propósito, esse sonho. Nada, não importa. O que nós precisamos entender é que quem compartilha os seus sonhos com os outros, divide um pouco do seu sucesso também, divide também um pouco das suas conquistas com cada pessoa que ele compartilha os seus sonhos. Isso eu digo realmente por experiência própria. Quantos sonhos que eu compartilhei com vocês durante os 21 anos que eu tenho pastoreado esta igreja. E quantos sonhos nós começamos a sonhar juntos, gerar juntos. E hoje estão concretizados, porque eles foram compartilhados, eles foram gerados. Eles foram realmente divididos uns com os outros e vivemos juntos o propósito de Deus. Em família, nós precisamos dividir os nossos sonhos, os nossos desejos, as promessas que Deus tem para nós. Uma coisa que eu digo para você, José não foi egoísta em nenhum momento, tanto é que quando ele chegou ao momento de ser abençoado por Deus, você pode ver lá no versículo 21 e 24 do capítulo 21 a 24 do capítulo 45 de Gênesis, nós vemos que quando ele teve a bênção sobre a sua vida, ele dividiu, ele compartilhou, ele trouxe a sua família para estar com ele, ele trouxe todo mundo, ele mandou mantimento, mandou carros, mandou vestes, ele compartilhou tudo aquilo que ele tinha. É o favor, é a graça, é a fidelidade de Deus, é a soberania de Deus imperando sobre a vida deles. Então é importante a gente entender isso. Não existe lugar para egoísmo na família. Não existe lugar para individualismo na família. Família é lugar de partilha. Família é lugar de compartilhamento de sonhos, de compartilhamento de bênçãos e de milagres que Deus tem para a nossa vida e no nosso coração. O texto fala que antes da sua partida para Canaã, José deu aos seus irmãos à disposição para a viagem tudo o que ele podia e algo que Faraó determinou que fosse dado também. É interessante a gente perceber isso. Um pastor amigo meu chamado Vanderlei da Silva, ele já até ministrou há muito tempo aqui, quando a gente estava na tenda ainda, num trabalho de família. Ele diz o seguinte: o egoísmo é fruto de uma civilização que não favorece a prática do amor, que não estimula ninguém a amar, mas a competir. Egoísmo está ligado à competição, que ensina a ser esperto, a passar os outros para trás, a levar vantagens, a acumular bens materiais, a consumir, a ter prazer sozinho. E nós estamos vendo e que temos até nos acostumado com isso ultimamente, de ver essas situações.
E isso está matando as pessoas. Nós precisamos entender e aprender com José, a partilhar, a dividir tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, principalmente a salvação. Eu estou quase terminando, mas falando sobre o que é o contrário do egoísmo, é amor. Não é verdade? O contrário do egoísmo é amor. Todo egoísta, ele não ama. O egoísta, ele só ama a si mesmo. O egoísta só ama a si mesmo. Ah, não, eu amo. Não, você pode ter qualquer outro sentimento. Ninguém tem amor como este, a ponto de dar a sua própria vida. Pelos amigos, pelos inimigos, pelos que mereciam, pelos que não mereciam. Não é esse o retrato do nosso Mestre Jesus? Sim ou não? Jesus foi egoísta em algum momento da sua vida? Nem mesmo nos momentos em que os discípulos quando os discípulos quiseram manifestar um egoísmo no coração, quando Jesus tinha pregado o dia inteiro, havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e não tinha comida, todo mundo com fome, tinha comida ali para Jesus, os discípulos dele estavam ali reservadinho. Os discípulos, no egoísmo deles, diz assim: dispensa as multidões, para que elas possam sair aí pelas redondezas, arrumar algum lugar, comprar e comer alguma coisa, porque nós precisamos comer também, o que nós temos só dá para nós. O que Jesus diz? Para vencer o egoísmo, o amor dele, a compaixão era tão grande, que Jesus diz assim: vocês têm a obrigação de dar a eles de comer. Quando nós vencemos o egoísmo e deixamos o espírito do amor encher o nosso coração, as nossas mãos se transformam em instrumentos de milagres na vida das pessoas. Quando nós vencemos o egoísmo e deixamos o amor e a compaixão encher o nosso coração, a multiplicação da prosperidade, da provisão e do suprimento das pessoas e das nações vão acontecer nas nossas mãos. Por que muitas vezes milagres não acontecem na sua vida? Porque ao invés de compartilhar, de plantar sementes, de abençoar, você quer reter. E o que nós aprendemos pela palavra é que tudo aquilo que o homem tenta reter, ele perde. Mas tudo aquilo que ele dá, que ele semeia, ele ganha para a sua vida e para a sua história. Esse é o entendimento que nós temos no nosso coração. José manifesta um amor que se sobrepõe à ofensa através do perdão. Na família, nós precisamos manifestar um amor que sobrepõe a ofensa através do perdão. Isso é fantástico. No versículo 15, ele diz: Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou para a conservação da vida. No versículo 15, aliás, ele beija os seus irmãos, ele chora com os seus irmãos e ele conversa com os seus irmãos. Beija, chora e conversa. Qual foi a última vez que você teve um momento de grande emoção dentro da sua casa, com a sua família, que você beijou, que você chorou junto e que você terminou podendo conversar sobre as dores, sobre os medos, sobre os problemas, sobre as crises, sobre as situações? Beijou, chorou e conversou. Dava para o sermão de hoje, só essa parte aqui, só esse versículo aqui já era suficiente para a gente poder tirar algumas lições aqui. Mas é importante a gente entender isso, que Deus realmente moveu nesse propósito. Num determinado momento, quando nasceu o primogênito de José, ele estava no Egito. E aí ele constitui a sua família, e ele tem aquele momento maravilhoso de ter o seu primeiro filho. Quantos aqui são pais e mães? Eu quero dizer para você, todo nascimento de filho é um caso de um milagre extraordinário. Sim ou não? Sim ou não? Cada filho. Agora, o primeiro é o primeiro. O primeiro é aquele que você nunca teve, você não sabe como que é a experiência, não tem a mínima ideia, é uma loucura, é um desafio tremendo. E quando nasce o primeiro filho, Manassés, ele levanta um monumento ao perdão,
levantando um monumento ao perdão. Ele coloca o nome no seu filho de Manassés para dizer assim: eu pude, através da fidelidade, da soberania e da graça de Deus, esquecer das minhas dores, das traições, dos problemas, das circunstâncias que vivi. O nome de Manassés, resumindo, é: Deus me fez esquecer. A graça de Deus me alcançou, a fidelidade de Deus me alcançou, e a soberania de Deus reinou sobre a minha vida, que Ele me fez esquecer. Ele coloca o nome no filho como um monumento ao perdão, à graça, ao favor de Deus. Porque o perdão é maior do que o ódio. O perdão liberta, o perdão cura e o perdão restaura. Para terminar, eu quero que você possa entender, e é essa aplicação que eu quero ter na sua vida. Família é um lugar de aliança. Família é um ambiente de aliança. Família é um ambiente de compromisso, de propósitos. José manifesta e mostra, depois de todo o tempo que ele viveu, que ele tinha uma aliança familiar que rompeu toda a sorte de barreiras, inclusive as barreiras da eternidade. Família é para toda a vida. Dá uma olhada na pessoa que está ao seu lado. A maioria está em família aí, não está? Com a esposa, com o esposo. Fala para ele ou para ela, fala assim: família é para toda a vida. Família é para toda a vida. É interessante. Eu já contei essa historinha para vocês, mas diz que o velhinho, depois de anos vivendo junto com a velhinha, partiu para a eternidade e foi morar no céu. E ele está lá no céu, desfrutando, feliz, está novinho em folha, todo faceiro. Mas um ano depois, a velhinha não aguentou e bateu as botas também. Aí a velhinha chega no céu, aquele monte de gente e tal, mas tudo que ela queria era encontrar aquele danado que ela estava morrendo de saudade. Aí de repente ela olha e tal, e vê aquele camarada radiante, cheio de alegria, e celebrando, e para lá e para cá. Aí de repente ela grita: ô fulano, ô fulano, ô fulano. Aí o fulano deu uma olhada: eu conheço essa voz. E ele deu uma olhada, e eu conheço essa. Ela foi chegando. Aí ela falou: eu cheguei. Ele falou assim: show sobração. Lá na minha Bíblia era: até que a morte separe. Até que a morte separe. A gente já morreu, agora eu quero dizer para você que a história não é bem essa. Família é por toda uma eternidade. Ela rompe as barreiras da eternidade. Quando nasceu o segundo filho de José, ele chamou Efraim. O significado é duplamente frutífero. Quando nós vencemos o nosso passado, quando nós vencemos as dores, as circunstâncias, nós nos tornamos frutíferos. Muita gente está impedida de frutificar e não consegue multiplicar, frutificar, prosperar e viver toda a bênção de Deus sobre a sua vida, porque não vence o passado. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que quando José olhou para o passado, ele tinha duas opções. Uma delas era deixá-lo como ele estava e continuar nutrindo o seu sentimento de ser injustiçado, ou a outra opção era olhar para o passado, lidar com ele, perdoar, para ter um futuro sem nenhum impedimento, nenhuma barreira. Ele escolheu a segunda opção, a opção do perdão. Ele resolveu perdoar, e quando ele olhou para o futuro, ele viu que quando nós temos um coração perdoador, nós podemos ver um futuro glorioso de promessas, de abundância, de provisão, de multiplicação sobre a nossa vida. É isso que eu quero trazer, esse entendimento para você hoje.
Quando ele olhou para o passado, ele resolveu perdoar. E quando ele olhou para o futuro, ele viu a boa mão de Deus que o tinha conduzido nos momentos de dificuldade. A boa mão de Deus estava agora conduzindo ele no seu momento de prosperidade, de provisão. E agora era o tempo de viver as promessas de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a isso hoje. Nós precisamos entender claramente que a parte mais poderosa do que existia na vida de José é que a marca de José é que havia sobre ele um espírito profético. Havia um espírito profético sobre José. Os sonhos que Deus plantou no coração de José faziam parte do propósito. Era o espírito profético. Quando Deus falou com José através dos sonhos, era o espírito profético se manifestando sobre a vida dele. Quando Deus deu a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro lá dentro da cadeia, era o espírito profético se manifestando sobre a vida de José. Quando Deus deu a interpretação dos sonhos de Faraó e deu a sabedoria para que ele aconselhasse a Faraó de como ele deveria proceder a respeito dos tempos de prosperidade e de escassez, o que estava sobre José era o espírito profético. Quando ele discerniu claramente o propósito que Deus tinha feito ele passar a respeito dos seus irmãos, que ele entendeu que ele foi vendido como escravo, passou pela casa de Potifar, pela prisão, para chegar no palácio, que Deus tinha todo um propósito. Quando ele entendeu e discerniu isso, ele estava manifestando o espírito profético sobre a vida dele. E para finalizar, quando ele, nos últimos momentos, José, ele viveu o profético na vida dele até o último momento da sua vida. Nos últimos momentos, quando ele já estava doente, velho, próximo à sua partida, ele, antes de morrer, deu ordens a respeito dos seus ossos. Olha o que um profeta faz. Ele dá ordem a respeito dos seus ossos. E diz assim: quando o Senhor vos visitar, e o texto diz claramente isso, Gênesis 50, 24 e 25. Ele diz: certamente o Senhor vos visitará. Certamente Ele vos visitará para cumprir toda a promessa que tem sobre a sua vida. Quando Ele vos visitar, e quando Ele vos conduzir novamente para a terra da promessa, não deixe os meus ossos aqui. Eu quero ir junto com vocês. Nem que sejam os meus ossos, como um ato profético, os meus ossos irão junto com vocês. Sabe o que é isso? Uma aliança para toda a eternidade. Uma aliança para toda a vida. Um discernimento a respeito do que Deus tem para fazer. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Eu quero que você possa entender que o que Deus quer fazer conosco nessa noite é derramar e liberar sobre nós o mesmo espírito profético que foi derramado sobre a vida de José, que levou ele a ser um restaurador de relacionamentos, que levou José a trazer a provisão, a salvação e a transformação sobre toda uma nação. Esse espírito profético precisa se manifestar sobre a nossa vida, sobre as nossas casas. Nós precisamos começar a usar o entendimento, a discernir, a orar, a olhar as situações e discernir as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós precisamos discernir quais são os espíritos que estão tentando ministrar sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família. Nós precisamos assumir essa identidade como profetas do Senhor no meio desta geração e nesse tempo e nessa história. Se nós começarmos a manifestar como profetas de Deus dentro da nossa casa, se você como sacerdote, se você, mulher de Deus, como uma profetisa do Senhor como Ana, se você
manifestar sobre a sua casa e começar a gerar e liberar palavras que o Espírito Santo já tem plantado no seu coração, se você começar a trazer à memória as promessas que Deus tem feito sobre a sua vida, as promessas que Deus tem liberado desse altar sobre a sua casa, um tempo novo vai se estabelecer, um tempo de provisão, um tempo de salvação, um tempo de prosperidade, de milagres, um tempo de restauração, de relacionamentos dentro da sua casa. Quantos querem receber o Espírito profético de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Vem para o altar, vamos orar juntos aqui, vamos clamar para que o Senhor libere sobre nós o Espírito profético, um Espírito de transformação, que nós chamamos a existência, que nós entendemos que é apenas pela graça, pela fidelidade de Deus, é apenas pelo favor que Ele tem liberado a nós. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as situações. Eu quero profetizar sobre a sua vida que esta mesma unção, esse mesmo Espírito profético que o Senhor liberou sobre a vida de José, para restaurar a sua família, para unir a sua família de novo, para trazer o perdão sobre a sua família, para trazer a cura sobre todas as circunstâncias, nos relacionamentos que eles tinham passado, o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Decida hoje viver pelo perdão. Decida hoje olhar para o futuro. Decida hoje viver não como se você fosse vítima de todas as circunstâncias, mas que Deus está no controle, dirigindo a sua vida sobre o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite o Senhor tem nos trazido aqui como família. Esta é uma noite maravilhosa que o Senhor nos tem feito olhar para a história de José, que o Senhor tem feito olhar para as nossas histórias. Esse é um tempo que o Senhor tem nos feito olhar para tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante do Senhor. Pelo poder do teu sangue, começa a ministrar sobre cada coração aqui, começa a ministrar sobre cada família, cada lar. Eu sei, Pai, que existem alguns relacionamentos que estão rompidos por causa de palavras, por causa de atitudes erradas, por causa de posturas egoístas. Mas pelo poder do teu sangue agora, eu quero repreender todo espírito maligno que tem tentado se infiltrar dentro das casas e dos relacionamentos. Eu quero repreender toda a dureza do coração, todo orgulho, Senhor, todo egoísmo que tem, ó Deus, colocado, ó Deus, esposo e esposa em trincheiras opostas. Deus, todo egoísmo que tem separado pais e filhos. Nesta noite, Espírito Santo, eu quero te convidar, vem neste lugar, trabalha no meio das nossas famílias, trabalha na nossa casa, trabalha na nossa história, faça nova todas as coisas. Eu quero, Espírito Santo, te pedir que o Senhor derrame agora o Espírito profético sobre a nossa casa, para que possamos ver o futuro, para que possamos compreender o passado sempre à luz do teu propósito, à luz da tua vontade, à luz da tua graça, à luz da tua fidelidade, à luz da tua soberania. Pai, traga cura aos corações. Eu quero orar, Pai, para que as famílias possam ter momentos como o que José teve com seus irmãos, o momento em que uns se dão a conhecer aos outros, a que revelam o coração, a que revelam os sentimentos, a que derramam as suas lágrimas, a que se abracem, a que se beijem, a que se conversem, em nome do Senhor Jesus. Eu oro liberando, Pai, sobre cada família aqui representada, a unção profética para um novo tempo, para uma nova história estabelecida, gerada na cruz do Calvário, debaixo do teu favor, e que as nossas famílias e dentro das nossas famílias sejamos embaixadores de Deus, que sejamos ministros da reconciliação e que a tua bênção seja estabelecida. Paz, prosperidade, perdão, conserto, transformação, salvação é chegada para todos os lares e as famílias que decidem andar em obediência ao teu propósito e à tua vontade.
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Que todas as famílias da terra sejam abençoadas por sua causa, por causa das suas atitudes, por causa da sua família. Se você crê nisso, dê um abraço, dê um beijo na pessoa que está ao seu lado. Aí depois você aplaude. Aí depois você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Chega na sua casa, leve essa unção para a sua casa, leve essa unção para o seu lar. A bênção do Senhor é sobre você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe você, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada. Espero ver você quarta-feira aqui na nossa Aliança de Milagres. Vá em paz em nome do Senhor Jesus.